Então, no vídeo de hoje, no vídeo dessa semana sobre macroeconomia, eu quero tratar sobre o Produto Nacional Bruto, PNB, e o Produto Interno Bruto, PIB. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre isso. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre macroeconomia. O livro texto base que estou utilizando inicialmente é Macroeconomia do Rudiger Stanley Fischer. Então vamos ver o texto de hoje sobre PNB e Produto Interno Bruto. Lembrando que atualmente estou no capítulo 2 deste livro que trata sobre contabilidade nacional. E contabilidade nacional, para entender um pouco disso, é preciso, tem a contabilidade empresarial, ok, de dentro das empresas, mas também existe a contabilidade nacional que faz parte da macroeconomia. Macroeconomia que juntamente com microeconomia são as duas principais áreas da economia. Existem outras áreas sim, mas as duas maiores são essas. Micro se preocupa com as relações de mercado no microambiente, ou seja, as relações entre famílias, empresas e pessoas, enquanto que macroeconomia se preocupa em questões, entre aspas, globais, ou seja, aquelas que interferem ou que envolvem país, ou país em si. Por exemplo, taxa de juro, nível de emprego e desemprego, taxa de inflação, produto nacional bruto, como é o tópico do assunto do vídeo de hoje, né? Produto nacional bruto e o produto interno bruto. Então, essa é a diferença básica entre micro e macroeconomia. Vamos lá então ao texto. O PNB e o produto interno bruto. Existe uma distinção entre o PNB, Produto Nacional Bruto, e o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB. O PIB, veja bem, o PIB é o valor dos bens finais produzidos em um país. O PIB é o valor dos bens finais produzidos em um país. PNB, já vimos em vídeos anteriores, a definição é o valor de todos os bens finais também e serviços produzidos por fatores próprios de produção ao decorrer de um dado período. Tá, então eu só recuperei esse conceito anteriormente. Vamos repetir aqui. Então, o PIB, o que significa? É o valor de todos os bens finais. Veja, não são os bens intermediários, são os bens finais produzidos em um país. Qual é a diferença, então, entre PNB e PIB? Parte do PNB é ganho no exterior. Parte, já começa a resposta. Então, parte do PNB é ganho no exterior. Por exemplo, a renda de um cidadão americano que está trabalhando no Japão é parte do PNB americano, embora ele esteja trabalhando no Japão. Porém, não faz parte do PIB americano, porque é ganho fora dos Estados Unidos. Então veja, olha só o conceito de PIB, vou retornar a ele. O PIB é o valor dos bens finais produzidos em um país. PNB é o valor de todos os bens finais e serviços produzidos por fatores próprios de produção no decorrer de um dado período. Não diz especificamente um país. Então, o PIB é focalizado no país em si, porém não faz parte do PIB americano porque é ganho fora dos Estados Unidos. Por outro lado, os lucros ganhos pela Honda a partir de sua produção americana faz parte do PNB japonês e não do PNB americano, a Honda. Porém, são parte do PIB americano, pois são ganhos nos Estados Unidos. Quando o PNB excede o PIB, ou seja, o Produto Nacional Bruto, excede o Produto Interno Bruto, por isso que tem a palavra, inclusive, né, no meio desta sigla, PIB, Produto Interno Bruto, aquilo que fica internamente no país. Produto Nacional Bruto, ele extrapola essa questão de interno, nacional. Os moradores, vamos voltar ao texto para finalizar o vídeo de hoje. Quando o PNB excede o PIB, o PNB, a Produção Nacional Bruta, Produto Nacional Bruto, Produção Nacional Bruta. Produto Nacional Bruto excede o Produto Interno Bruto. Os moradores de um determinado país, por exemplo, os Estados Unidos, estão ganhando mais no exterior se o PNB está acima do PIB. Então, esses moradores estão ganhando mais no exterior do que os estrangeiros estão ganhando neste país. No caso, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o PNB excedeu o PIB no período pós-Segunda Guerra Mundial até 1988. Durante esse período, as corporações americanas, assim como os residentes que tinham seus próprios negócios ou que trabalhavam no exterior, ganhavam mais em países estrangeiros do que em empresas estrangeiras. Indivíduos ganhavam nos... Cadê o texto aqui? As corporações americanas, assim como os residentes que tinham seus próprios negócios ou que trabalhavam no exterior, ganhavam mais em países estrangeiros do que em empresas estrangeiras e indivíduos ganhavam nos Estados Unidos. Entretanto, após 1988, os estrangeiros ganhavam mais nos Estados Unidos do que os residentes americanos no exterior. A mudança foi resultado dos déficits do balanço de pagamentos que os Estados Unidos colocaram em ação na década de 80 e que não será revertido a não ser que os Estados Unidos incorram em superávit em suas contas correntes. Bom, então, vamos ver, aqui tem uma nota do tradutor sobre a questão do Brasil. Vejamos que esse texto que eu estou utilizando ele é de 1991. Claro que esse livro tem edições mais recentes, mas a que eu tenho em mãos aqui é de 1991.
As informações podem variar nesse sentido, pelo menos do ponto de vista de informações estatísticas. Mas vamos à nota do tradutor, no caso, no contexto brasileiro. No Brasil, como mencionamos anteriormente, por convenção, utiliza-se o PIB como medida básica da atividade econômica. Uma estimativa para 1988 calculava preços de mercado, o PIB em 92,9 milhões de cruzados novos naquele momento e o PNB em 89,5 milhões de cruzados novos. Ambos variam a taxa quase idêntica. Em 10 anos, o PIB brasileiro aumentou menos de 1% a mais que o PNB no mesmo período, indicando que qualquer um dos dois, PIB ou PNB, pode ser usado como medida básica do desempenho econômico. Cabe ressaltar, contudo, a diferença entre ambos e a necessidade de ser consistente, isto é, sempre utilizar a mesma medida. Então, recapitulando o vídeo de hoje, basicamente, então, o PIB é o valor dos bens finais produzidos em um país, enquanto que o PNB, Produto Nacional Bruto, é os bens finais e serviços produzidos por fatores próprios de produção no decorrer de um dado período, mas que extrapolam a fronteira geográfica. Citando um exemplo, parte do PNB é ganha no exterior. Por exemplo, a renda de um cidadão no contexto americano, de um cidadão americano que está trabalhando no Japão, é parte do PNB americano. Porém, não faz parte do PIB americano, porque o ganho está acontecendo fora dos Estados Unidos. Então, o que ele está ganhando, se um brasileiro hoje aqui, saindo um pouco desse exemplo americano, um brasileiro vai para os Estados Unidos, o que ele está ganhando lá não está compondo necessariamente o PIB do Brasil, mas sim o PNB do Brasil, que nós já vimos aqui que basicamente é a mesma coisa, muito parecido. Mas só para entender essa diferença conceitual. Então essa é a diferença básica, beleza? No próximo vídeo quero tratar sobre PNB real e nominal, Produto Nacional Bruto real e nominal, já como tópico 2.2. Fico por aqui, playlist de macroeconomia que estou construindo aos poucos nesse canal. Valeu! Toda segunda, terça, quarta e toda quinta.